castelo forte é o nosso Deus. Vamos abrir então Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Nós vamos ler, eu vou ler aqui, irmãos, os versículos 1 a 10. Esse é um texto bastante denso, podemos dizer assim, bem pesado, porque ele vai no coração do problema, né, que é exatamente o pecado, nosso pecado e os nossos desejos desordenados. Talvez nós não consigamos explorá-lo todo hoje, né, especialmente porque ele é um texto bem complexo, então eu vou talvez dividi-lo mesmo em duas partes, ou mesmo tentar mostrar um panorama geral e depois, quem sabe, voltar nos versículos, porque realmente é um texto bem rico, né, um texto bem precioso. Os irmãos conhecem e vão perceber também aqui os detalhes, né? Lembra que Tiago estava falando sobre o problema da língua. E ele disse que havia naquela comunidade ali algumas pessoas que se consideravam sábias e inteligentes, e eles estavam fazendo isso por meio do mau uso da língua. Os falsos mestres, né, que porque falavam bem, acabavam seduzindo as pessoas. E Tiago, ele tem uma preocupação com isso. Ele fala, olha, se você realmente é um mestre, é um professor, então você precisa provar pelo seu testemunho de vida que você realmente é um cristão. Porque as suas obras, elas vão falar mais alto do que sua voz. Não adianta você falar, pregar e sua vida não estiver condizente com aquilo que você anuncia. Então, você vai perceber quem são os verdadeiros mestres e os que são falsos mestres, por meio da maneira como eles manifestam, ensinam, a maneira como eles falam. E agora o Tiago vai tratar, então, do problema relacional, exatamente que vinha, né, a partir desta má interpretação que as pessoas tinham, quase sempre por causa da língua, ou seja, a maneira como nós desejamos as coisas e expressamos isso, né, por meio dos nossos lábios. Então veja aí, ele diz assim, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Observe que ele faz a pergunta e ele mesmo responde. De onde vêm as guerras? De onde vêm as contendas? De onde vêm os conflitos pelos quais vocês passam, né? Os conflitos externos nascem de conflitos internos. Ele está dizendo aí, os conflitos externos vêm das paixões do seu coração. Quer dizer, não é exatamente dos prazeres que militam na vossa carne? A palavra prazeres aqui que ele utiliza, a palavra hedonon, de onde vem hedonismo, indica um tipo de desejo desordenado. Nós podemos ter desejos, meus irmãos, e temos, né? Mas quando esses desejos eles são desordenados, ou seja, eles são contrários à vontade de Deus, eles são um problema. Por exemplo, vou dar um exemplo simples, né? Nós temos desejo de comer, de alimentar, comer coisas gostosas. E é bom comer coisas gostosas, é bom você se alimentar, é bom você ter desejo de experimentar, né? Às vezes a boca fica até salivando, né? Quando você pensa em algum tipo de comida, ou, ou você é convidado, né, para comer alguma coisa, você gosta, isso é prazeroso. Mas, quando você utiliza, por exemplo, quando você usa esse desejo desordenado, você pode gerar um pecado que é a gula, que é o comer desordenadamente. Quer dizer, além daquilo que você necessita, além daquele prazer momentâneo ali, você quer comer muito, né? Comer demais, comer desordenadamente, comer coisas que vão fazer mal para você. Então, é disso que Tiago está falando, são desejos desordenados. São desejos que inicialmente são bons, mas que podem se tornar problema. Um outro exemplo, todos nós desejamos ter conforto. É bom ter conforto, né? Você ter uma casa para você morar, uma cama boa para você dormir, um chuveiro com água boa para você tomar um banho.
Mas quando esse conforto ele passa a ser prioridade e você começa, por exemplo, a fazer dívidas, a gastar demais para ter esse conforto e acaba criando outros problemas, também se torna um pecado, se torna um desejo desordenado, né? Então, Tiago não está falando aqui contra os nossos desejos, ele está falando contra desejos desordenados. E ele diz que as nossas contendas vêm daí, vêm desses desejos desordenados. Agora ele vai começar a explicar um pouco mais, mostrando que o problema, então, não está nas circunstâncias, né, nas situações. O problema está no nosso coração. É a idolatria do coração, né? É a idolatria do nosso coração. Ou seja, nós pedimos, mas pedimos com más intenções ou maus propósitos. Nós queremos que as nossas paixões sejam respondidas imediatamente. Então, isso mostra que o centro do nosso coração passa a ser aquele desejo que nós tanto buscamos. Então, ele começa a falar no versículo 2 o seguinte: olha, vocês cobiçam e nada têm, matam, invejam e nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não sabem pedir. Vocês pedem, mas não recebem, porque pedem mal. E aí ele vai explicar no final do verso 3 exatamente isso que eu disse. Por que nós não recebemos o que pedimos da parte de Deus? Porque nós estamos pedindo para esbanjar nos nossos próprios prazeres. O que significa isso? Significa dar vazão, dar lugar aos desejos desordenados do coração. Aqui ele cita três áreas, né? Três áreas específicas. A cobiça, ele fala cobiçais e nada tendes. Depois, matar, que a Bíblia chama isso de ódio assassino do coração. Quer dizer, nós temos, às vezes, nós não matamos alguém, né, fisicamente, mas nós matamos essa pessoa moralmente, quando você difama, por exemplo, né? Jesus fala sobre isso, nós vamos ler daqui a pouco o texto. E ele fala também sobre inveja. Então, a cobiça, o ódio assassino e a inveja. Vejam que os pecados estão bem relacionados entre si. No fundo, o que ele está querendo dizer aqui é que existem pessoas que elas têm no coração delas um tipo de desejo desordenado e, por essa razão, ela deseja aquilo que não se pode desejar, porque ela deseja para os seus próprios prazeres e não para a glória de Deus, né? E à medida que ela deseja para si mesmo e não para a glória de Deus, ela acaba criando todo esse conflito entre as pessoas. Então você tem uma progressão aí, né? Você tem um desejo desordenado, esse desejo ele não é alcançado, porque ele diz aqui, você cobiça, mas não tem nada, né? Você pede, mas não obtém, ou seja, a pessoa tem o desejo, mas não conquista o desejo, então vem o segundo degrau, que é a frustração. Quando você deseja e não tem, você se frustra. A frustração, ela vai gerar o conflito, em terceiro lugar, porque você se frustra e aí você passa a culpar os outros por aquilo que você não recebeu, por aquilo que você não tem. Então você começa a culpar a circunstância, culpar as pessoas, culpar sua família, culpar a igreja, culpar, às vezes, seus pais, culpar todo mundo, o trabalho, o governo, todo mundo. Você culpa todo mundo, não reconhece sua própria culpa, culpa todo mundo, porque você está querendo uma coisa que está fora do padrão estabelecido por Deus. Então você tem um desejo desordenado, você se frustra, você cria o conflito e, finalmente, você destrói a si mesmo e as pessoas que estão ao seu redor. Resumindo, é muito uma característica daquelas pessoas ressentidas. Uma pessoa ressentida é uma pessoa que não está satisfeita com nada na vida dela, porque ela sempre deseja mais do que aquilo que ela de fato tem. E ela vê nas outras pessoas aquilo que ela gostaria de ter e não tem. Então ela vai estar sempre frustrada. Então, por exemplo, ela vê alguém tocando bem um instrumento. Ela nunca se esforçou para tocar bem um instrumento, nunca fez uma aula de instrumento, nunca se dedicou para isso, mas ela fica com raiva de ter uma outra pessoa que toca melhor do que ela.
e que é convidada para tocar, e que se torna conhecida, e ela simplesmente fica com raiva dessa pessoa, porque aí ela começa a acusar que ela não teve as oportunidades, que os pais não deram para ela a chance de aprender, que agora ela está muito velha. Quer dizer, ela vai criando sempre problemas, circunstâncias, desculpas, justificativas, e aquele desejo ele vai sendo cada vez mais trazido à memória do coração, e isso vai causando frustração, causando destruição, causando conflitos, né? Causando morte nas relações, porque a pessoa nunca se satisfaz com aquilo que ela tem, nunca se satisfaz com aquilo que ela é. Ela sempre projeta a sua vida na vida do outro. Então ela quer ter o marido que a outra tem, quer ter a mulher que o outro tem, os filhos dos outros são melhores do que os dele, ele acha melhor os filhos dos outros do que seus próprios filhos, o carro do outro é melhor do que o meu carro, a casa do outro é melhor do que a minha casa, o meu emprego é pior do que o emprego dos outros. Quer dizer, eu sempre estou criando essa expectativa de ser alguém que eu não sou, de ter condições, habilidades, etc., que eu não tenho, que Deus não me deu, né? Então a pessoa ela vai se frustrando, porque ela tem esses desejos desordenados. Então ela cobiça, e isso é um pecado gravíssimo, né? Está lá no 10º mandamento, é você desejar o que é do outro, né? E lá a lista é grande, o próximo, a casa do outro, os bens, os funcionários do outro, as habilidades, né? Tudo o que pertence ao outro, as pessoas cobiçam. Eu vou abrir aqui apenas para citar para os irmãos, no Catecismo Maior, exatamente quando fala a respeito do 10º mandamento, né? Os irmãos vão ver como que a lista ali ela é uma lista bastante extensa. Nós já lemos, inclusive, aqui, né? Os irmãos se lembram. Nós fizemos a leitura no culto, mas como é bastante extenso, certamente os irmãos não vão recordar, né? A gente não consegue recordar todos os detalhes. Então eu vou repetir aqui, olha só, para os irmãos verem. Está na pergunta 147, né? Quais são os deveres? Então, quais são os deveres? Os pecados os deveres. 147. Quais são os deveres exigidos no 10º mandamento? Então, primeiro, né? Os deveres exigidos no 10º mandamento são um pleno contentamento com a nossa condição. Olha para você ver, já começa com essa questão aí do contentamento. Então, os nossos irmãos lá colocaram ainda essa palavrinha pleno, né? Quer dizer, para não deixar dúvidas de que às vezes não é só uma questão de estar contente, mais ou menos, é um pleno contentamento. Quer dizer, é a compreensão de que a nossa vida é dirigida e governada por Deus. Então, se nós temos o que temos, é porque Deus quer que seja assim. Ah, pastor, por que eu tenho tanta doença? Por que eu não consigo progredir nisso? Por que minha família tem tal problema? Ora, Deus constrói a nossa vida. Isso não quer dizer, obviamente, irmãos, que nós não temos responsabilidade com relação a isso. Podemos ter. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes nós trazemos uma culpa sobre nós que nós não necessariamente temos. Às vezes Deus não dá a alguns condições, talentos, oportunidades que dá a outros. E isso não significa dizer que há um problema em Deus. É simplesmente o modo de Deus administrar as coisas, não é? Então a gente tem que ter um pleno contentamento com a nossa condição, uma disposição caridosa para com o próximo, envolve também, né, você pensar no bem do outro, de modo que todos os nossos desejos e afetos relativos a ele, ao próximo, né, se inclinem para todo o seu bem e promovam o mesmo, né, quer dizer, promovam o bem do nosso próximo. Então repare que é exatamente o oposto do ressentimento, né? O ressentimento é aquilo que o mandamento proíbe. Então eu vou ler agora o 148, que é o que o mandamento proíbe. Então os pecados proibidos são o descontentamento com o nosso estado. Então aquela pessoa que nunca está contente com a sua própria condição,
né? A inveja e a tristeza pelo bem de nosso próximo. Então, quer dizer, a pessoa está feliz, você chora, né? Nós passamos uma experiência dessa em família, numa determinada ocasião. Nós tínhamos uma bênção, né? uma alegria para contar, e foi muito assim, foi bem constrangedor, inclusive, porque a pessoa que estava com a gente, filha da pessoa para quem a gente ligou, né? Ela estava toda empolgada, alegre, feliz, querendo que a outra pessoa reagisse também assim, né? Porque a notícia era muito boa. E aí, faz uma chamada de vídeo aí, liga para minha mãe e tal, vamos contar. E aí nós fizemos, ligamos, tá? Aquela alegria doida, né? Todo aquele negócio. E aí, quando a gente falou o que era, a pessoa que estava lá do outro lado da linha, caiu o semblante assim, de tal maneira que até a pessoa que falou, a filha, ficou constrangida, assim, não sabia o que fazer. Porque a pessoa não suportou a alegria do outro, né? Não suportou a alegria. É exatamente isso aqui. Alguém conta para você uma bênção e você simplesmente reage com desprezo, com tristeza, porque você quer o mal daquela pessoa, né? Você quer que realmente ela se dê mal. E aí, quando as coisas estão bem para ela, você se sente entristecido. E aí ele continua aqui, né? Inveja e tristeza pelo bem do nosso próximo, juntamente com todos os desejos e afetos desordenados, para com qualquer coisa que lhe pertença. Interessante, né? Que o mandamento ele é muito amplo, né, irmãos? Embora a resposta seja curtinha, mas o mandamento é muito amplo, porque quando diz assim, todos os afetos e desejos desordenados para com o que pertence a outra pessoa, isso aqui envolve coisa demais, né? Porque, por exemplo, vamos pensar no aspecto sexual, né? Então o camarada ele começa a namorar com a menina, e aí o corpo da menina pertence a ela, não pertence a ele ainda. A Bíblia diz que só pertence depois que casa, né? Mas enquanto não casa, o corpo é da pessoa, da moça, né? Embora hoje se tenha assim, uma relativa tolerância com o contato físico, né? Mas a gente sabe, por experiência própria, todos nós aqui já passamos por isso, que o contato físico ele gera desejos, né? Ele gera desejos. Então, esses desejos, eles podem ser desejos desordenados. Então, por exemplo, quando um rapaz, né, ele não respeita os limites, por exemplo, da sua namorada, da sua noiva, né, ele está quebrando o 10º mandamento. 10º mandamento. Quer dizer, por quê? Porque ele está roubando dela aquilo que pertence a ela. Ele está invadindo uma área, um setor, vamos dizer assim, que não pertence a ele. Não é? Então veja como o mandamento ele é amplo. Isso você pode aplicar para qualquer coisa, né? Um talento que uma pessoa tem, um dom que uma pessoa tem, e você, por exemplo, vou pensar assim, vamos pensar na liderança, por exemplo. Você tem, por exemplo, um talento, e você não usa talvez aquele talento, porque você tem inveja da pessoa que tem o talento. Então você não põe aquela pessoa para fazer o trabalho dela, porque você não gosta dela, porque você não quer que ela desenvolva, não quer que ela apareça. Então o que você faz? Você acaba pecando contra aquela pessoa, que é roubando dela exatamente a capacidade, o talento que ela tem, né? Então são questões assim muito amplas que nós poderíamos pensar aqui nessa relação que Tiago faz entre o desejo desordenado que gera, né, a violência espiritual. Vou pedir a algum irmão para ler para a gente aí, Mateus 5, 21 e 22. Mateus 5, 21 e 22. Para a gente ver agora o segundo aspecto, que é o ódio no coração, né, o ódio assassino, que é o matar.
Pois é pesado, né? Jesus está falando aí o seguinte, olha, se você despreza o seu irmão, ou você deseja o mal para o próximo, né, para o seu irmão, é a mesma coisa de você matar. Às vezes você não mata fisicamente, mas você mata moralmente, você difama, quer tirar a fama, né? Então, o que é tirar a fama? Você expõe aquela pessoa ao ridículo, expõe aquela pessoa a uma situação maliciosa. Você fala mal dessa pessoa para os outros, espalha pecados dessa pessoa para os outros. Então, por exemplo, a pessoa ela tem uma determinado problema, né? Ela tem um determinado pecado que ela luta contra esse pecado, mas de vez em quando ela cai, de vez em quando ela tem problema, ela luta contra isso, aí você fica só expondo, fica cavucando ali para chegar e contar para o outro o que o fulano fez e tal, e você vai... Quer dizer, você está difamando, ao invés de cuidar, você está expondo, né, o pecado, agravando a situação dessa pessoa. Então, isso é o ódio no coração, né? Jesus fala que esse é o ódio assassino, ou seja, você não mata fisicamente, mas você mata moralmente. Você despreza, você humilha, você calunia, você difama, não é? Todos esses pecados que têm a ver com a língua. E a inveja, que ele cita também aqui, como eu disse, né, cobiça, ódio e inveja. 3 pecados aí que mostram esses conflitos dentro do nosso coração, que se não libertados, irmãos, se não perdoados, né, por Cristo, eles vão causar sérios problemas na vida da pessoa que tem os pecados e nas vidas das pessoas com quem ela se relaciona. E aí nos versos 4 e 5, ele fala a respeito de uma amizade prejudicial, né? A amizade com o mundo. Então, Tiago fala que essa amizade com o mundo, a palavra infiéis aqui, irmãos, ela literalmente é a palavra que a gente usa para adúlteros. Na King James está adúlteros, né? Pois é. É isso mesmo. A tradução é adúlteros, né? Olha que interessante. E aqui ele não está falando de adúltero no sentido sexual, no sentido de casamento, mas adúltero no sentido de você trocar o seu Deus, né? Que é a mesma ideia lá de Mamon e Cristo, né? Ninguém pode servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Então a ideia de Tiago aqui é a seguinte, olha, se você tiver amizade com o mundo, você está em infidelidade espiritual para com Deus. É um adultério, né? É um tipo de adultério. Essa imagem é muito interessante porque é uma imagem muito ligada à relação conjugal mesmo, né? Porque o tempo todo o Novo Testamento faz essa relação, né, entre Cristo e a igreja com o casamento, né? A questão de Cristo ser aquele que é o que dá a vida, né, pelo seu povo, pela sua igreja, pela sua noiva, e a igreja, por sua vez, ela louva, né, a este Cristo pelo amor que ele demonstra para com ela. E aqui a ideia de Tiago é, olha, você pode até falar que é crente, você pode até experimentar a vida cristã na comunidade cristã, mas se o seu comportamento, se o seu testemunho for um testemunho diferente daquilo que você professa, você é um infiel, você é um adúltero, porque você está mantendo uma relação promíscua. Você frequenta a igreja, você ouve a palavra, você fala de Deus, você diz que é crente, mas suas obras provam o contrário. Então você é um traidor, você tem uma relação promíscua, você tem uma relação com, vamos dizer assim, com Cristo, com a igreja de Cristo, mas ao mesmo tempo você tem uma relação lá fora, um extraconjugal. É isso que ele quer dizer, né? Quer dizer, nós temos um amante, que é o mundo. Você tem a relação com a igreja, mas você tem sua amante, ou seu amante, que é o mundo. Ou seja, é uma relação de promiscuidade, uma relação de adultério. É uma linguagem muito forte, né? Mas é uma linguagem conhecida. Tiago estava escrevendo, irmãos, majoritariamente para um público judeu. E os judeus sabiam muito bem disso, porque algumas figuras do Antigo Testamento retrataram esta relação com Deus e com os deuses
por meio da figura do adultério. O mais famoso dele, talvez, seja Oséias. Os irmãos se lembram da história de Oséias, que é exatamente a ideia de um adultério que foi cometido, e aí ele foi lá, fez o resgate da sua esposa, né? Os irmãos se lembram da profecia de Oséias. Então, esse público aqui de Tiago, eles estavam com isso muito na cabeça, eles sabiam o que Tiago estava falando. Quando ele usa a expressão adúlteros aqui, imediatamente eles estão associando com o adultério espiritual. Ninguém teve dúvidas aqui de que Tiago estava falando sobre isso. Né? Para nós hoje, talvez seja, se você colocar adúltero aqui, você faz uma relação quase direta com a questão conjugal. Mas para os leitores originais ali, os primeiros leitores, eles sabiam que Tiago estava falando do problema espiritual. O problema deles é que eles estavam trocando de Deus. Então, o mundo aqui, irmãos, não é o mundo, a criação divina. O mundo aqui é o sistema contra Deus, né? Porque o mundo criação, esse mundo não é problema, pelo contrário. Deus manda que nós habitemos nesse mundo, que nós nos relacionemos com a criação de uma maneira produtiva, benéfica, alegre, louvável. O problema aqui é o mundo enquanto pecado, o mundo enquanto sistema rebelde contra Deus. Então o indivíduo, ele tenta viver uma vida dupla, né? Uma vida dupla. Ele se diz cristão, mas ele é alguém que está flertando toda hora com o mundo. Ele tem uma amizade, uma paquera, né? Uma queda pelo mundo. Então, ele fica tentando, às vezes, buscar aprovação social do mundo, das pessoas. Ele fica tentando, às vezes, ele vem à igreja no domingo, ele ouve a pregação, ele chora, ele se declara crente, mas na segunda-feira ele assume outra roupa, outra postura. Você nem sabe se o cara é crente. É outra pessoa. E, às vezes, quem trabalha com ele ali, por exemplo, quem convive com ele, nunca sabe. Você é crente? Rapaz, não sabia disso, não. Né? Porque, não que o indivíduo seja, vamos dizer assim, um mau exemplo, um mau caráter. Não, mas ele não dá provas. Ele não dá provas de que ele é um crente no Senhor. Ele foi salvo. Ele não salga, né? Ele não é luz onde ele está. E Jesus falou muito seriamente sobre isso. Jesus falou que se o sal ele parar de salgar, ele já não presta mais, ele tem que ser jogado fora. Se a figueira, né, ela deixa de produzir, corta e joga fora. Então a ideia é, se você é um crente, mas você está lá no mundo, e você é mais um no mundo, você está flertando, namorando com o mundo, e faz as coisas do mundo de boa, e não tem nenhuma rejeição, as pessoas não percebem em você uma repulsa pelas coisas do mundo, então é melhor você ficar lá mesmo, melhor cortar e você fique ali, porque não vale a pena você viver essa vida dupla, né? Então veja, é uma linguagem forte, infiéis, não é? Adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Então Tiago está sendo muito claro aqui, ele está colocando a incompatibilidade entre uma vida mundana e uma vida cristã. É incompatível. Não dá para você viver no mundo pecaminoso ou buscando os prazeres pecaminosos do mundo e, ao mesmo tempo, você buscando os prazeres espirituais de Cristo. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, imediatamente ele se constitui inimigo de Deus. Quer dizer, se você quer flertar paquerar com o mundo, tudo bem, mas você sabe que você se torna imediatamente inimigo de Deus, porque Deus ele é um contra-cultura, ele não vai concordar com essas mundanidades. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, e aí ele traz o Antigo Testamento, né, como eu disse a vocês, porque ele está escrevendo para gente que conhecia o Antigo Testamento. Então ele cita o Antigo Testamento, ele cita Provérbios, e ele diz assim, né? É com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Ou seja, Deus tem ciúmes do seu povo. O Espírito Santo do Senhor, ele deseja que nós sejamos seus filhos exclusivos. Ele não reparte a sua glória com ninguém. Então, quando você quer repartir a glória, viver uma vida dupla,
você vive para Deus, mas dá uma chegadinha ali no amante, que é o mundo, Deus não vai aceitar isso. Deus não vai aceitar isso. Não adianta você querer viver uma vida dupla, porque Deus vai punir você com relação a isso, né? Antes, ele dá maior graça. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Esse é um versículo muito rico, que também é um versículo de Provérbios. Eu vou até pedir algum irmão para ler para a gente aí, Provérbios 3:34, por favor. Os irmãos vão ver que é exatamente este versículo, né? Provérbios 3:34. É isso aí. Então, ele escarnece dos escarnecedores, quer dizer, ele zomba dos que zombam. Irmãos, é tão interessante isso. A Bíblia ela é muito assim... A Bíblia tem uma ironia, né, fina, uma crítica muito interessante, né? Porque quanto mais o ser humano ele quer ser grande, Deus se mostra imenso em relação àquilo que o ser humano deseja ser. Por exemplo, lá na Torre de Babel, os homens quiseram se juntar para construir uma torre que chegasse até o céu. E aí, ironicamente, o texto diz assim, Deus abaixou, se inclinou para ver o que estava acontecendo. Quer dizer, é lógico que Deus não sim, Deus é espírito, né? Mas a ideia do texto ali é mostrar o seguinte, tá bom, vocês estão subindo, vocês estão quase, eu vou baixar aí. Quer dizer, Deus está tão alto, a distância entre Deus e o homem é tão grande que Deus tem que abaixar. Claro que é uma linguagem figurada, né? uma imagem, uma metáfora, mas a ideia é, não adianta, os projetos humanos, eles são mínimos. O profeta Isaías diz que Deus considera as nações como um pingo que cai de um balde. Pensa bem, se uma nação inteira é assim, imagina uma pessoa. Não é nada. Se uma nação é um pingo d'água, o que é uma pessoa dentro de uma nação? Nada, absolutamente nada, né? Claro que também é uma linguagem metafórica, figurada, mas para mostrar o seguinte, diante de Deus, todo mundo é nada, é mínimo, é insuficiente, né? Só que o ser humano, por causa da sua soberba, ele quer ser Deus. Esse é o grande dilema, o grande problema desde Adão, querendo ser Deus. Nós queremos construir nossa vida, nós queremos dirigir nossa vida. Somos orgulhosos com relação àquilo que Deus nos dá. Nós não aceitamos o que Deus nos dá. Por isso que nas igrejas neopentecostais aí, a gente ouve toda hora, eu não aceito isso na minha vida, né? O pregador não aceite isso. Quem somos nós para aceitar ou não aceitar alguma coisa, né? Pois é, exatamente. Assim. Então, você vê que é a pretensão mesmo, a soberba do ser humano, né? A gente não tem controle sobre nada, mas quer ter, a gente quer dirigir as pessoas, a gente quer dirigir nossa própria vida, você quer dirigir o país, né? Você quer dirigir o mundo, você quer... Só que nós não somos nada. Então, o Tiago está falando, gente, para de bobagem, porque este orgulho que vocês têm no coração, ele é só uma demonstração de que vocês estão distantes de Deus, porque aquele que se aproxima de Deus, e aí por isso que ele vai falar lá no verso 8, né? Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Quer dizer, veja que a aproximação de Deus, né, gera também a nossa aproximação de Deus com reverência, com sujeição, que é o que está no verso 7. Sujeitai-vos. A nossa proximidade de Deus com sujeição também gera a proximidade de Deus para conosco. Quer dizer, o que o Tiago está querendo dizer aqui para nós? Que a soberba nos afasta de Deus. O arrependimento e a humildade nos aproximam de Deus. Quer dizer, quanto mais a gente pensar que a gente é dono da vida da gente, e que você pode fazer alguma coisa, que você merece alguma coisa, que você é grande o suficiente para Deus te dar, pior fica a sua relação com o Senhor. Lembra lá da oração do fariseu, né? Obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse pecador aí miserável. Quer dizer, o cara se achou merecedor de uma bênção e ele ali fez uma comparação. Provavelmente ele olhou e viu que não era um fariseu, não era um guardador da lei, não era um judeu, etc.
era um Zé Mané lá, um qualquer. Ele falou, não, eu não sou igual a esse cara aí. Né? E ele achou que tinha méritos, tinha vantagens diante de Deus. Né? O outro, coitadinho, Senhor, tem misericórdia de mim que eu sou pecador. O outro nem olhou para ninguém, olhou para Cristo, porque ele não tinha... Ele olhar para o outro, a situação dele já estava tão ruim que, né, ele nem estava preocupado com ele. E aí, claramente, o texto diz, esse aí voltou para casa justificado. Aquele lá não. Aquele lá, inclusive o texto fala assim, ele orou de si para si mesmo. A ideia é a seguinte, a oração dele não valeu de nada, ele não passou nem não saiu nem da boca, né? Ele ficou dentro dele mesmo, porque não teve qualquer tipo de arrependimento, de submissão, de sujeição. Né? Então, enquanto o orgulho ele atrai a resistência divina sobre nós, contra nós, a humildade, pelo contrário, ela atrai a graça de Deus em nosso favor. Né? Então, qual é a solução para os conflitos, para as guerras? Qual é a solução para os desejos desordenados? Qual é a solução para que a gente escape dessa tentação do mundo que tenta nos afastar do Senhor? A solução é uma só, segundo Tiago, é a humilhação, é o arrependimento, é a compreensão de que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Hoje lá no seminário, um aluno, ele já teve experiência de missões, e ele foi missionário numa região bem afastada lá do Maranhão, ali, aquele lado lá do norte, acho que na Amazônia também. E aí hoje ele contou um episódio engraçado. A gente estava falando sobre espalhar falsas notícias, né? Espalhar mentiras ou esse tipo de coisa. Aí ele falou que uma vez ele chegou numa determinada comunidade, assim, indígena e tal, e o pessoal estava todo mundo chorando na comunidade. Ele chegou lá, o pessoal chorando, e aí ele achou estranho aquilo ali e perguntou para alguém, falou, o que aconteceu? O pessoal, morreu alguém, né? Pensou alguma coisa assim. Ele falou, não, é porque nós ouvimos aqui uma mensagem no rádio de que Jesus está voltando. E essa noite, aqueles profetas, né, que Jesus está voltando essa noite, e nós estamos, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Aí ele falou que aproveitou, falou, bom, arrepender, né? Se Jesus está voltando, seja agora, seja depois, o caminho é o arrependimento. Aí ele falou que muitos chegaram, ele pregou ali, orou com muitos, alguns continuaram chorando, outros foram para lá. Aí beleza, né? Tal, Jesus não voltou naquela noite. Diz ele que no outro dia a vida estava normal do mesmo jeito, o povo que tinha arrependido desarrependeu, continuou. Quer dizer, então... Ele falou, gente, mas, né, quer dizer, o povo estava chorando à noite, de manhã já estava todo mundo bebendo lá suas pingas, seus negócios. Então, quer dizer, aí eu até lembrei de Nínive, né? Porque Nínive foi mais ou menos assim. Quando Jonas fez aquela pregação, 120 mil pessoas, aquele negócio, logo depois a Bíblia diz de novo que eles tornaram a pecar contra o Senhor. Né? Então, tem alguns arrependimentos que eles... Hã? Uhum. Sim, mas a mesma Nínive, né? Então eles continuaram pecando contra o Senhor, continuaram, quer dizer, então, você vê, não tem jeito, o arrependimento ele acaba muitas vezes não sendo um arrependimento honesto, justo, né? É o que Tiago está falando aqui. Tiago está chamando a gente para um arrependimento prático, ou seja, aproximem-se de Deus, sujeitem-se a Deus, não é? Por quê? A sujeição ela é uma rendição consciente de nossa vontade ao Senhor. E uma coisa interessante, irmãos, é que ele coloca aqui, ele introduz aqui na conversa o diabo, né? Ele fala assim, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Fica parecendo meio fora de propósito, porque ele está falando aqui de conflito entre pessoas, de falsos mestres, né, de língua pecaminosa. Em nenhum momento ele citou o diabo. E agora ele põe o diabo aqui. Né? Por que será? Aí alguns estudiosos eles entendem o seguinte, que a colocação de Tiago aqui, de colocar o diabo no meio da conversa, é porque, na verdade, o grande beneficiário, né, dos conflitos espirituais é o diabo.
Então, no final das contas, quando há uma guerra, um conflito, quando estes pecados, como a inveja, o ódio, a cobiça, eles se tornam volumosos numa comunidade, quem sai ganhando é o diabo. Então ele está querendo nos mostrar o seguinte, que a nossa luta, ela é primeiramente espiritual. E isso faz sentido mesmo, né? Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então, não deis lugar ao diabo. Essa é a mensagem, que é a mesma mensagem de Paulo, mas agora trazida aqui para Tiago. Não deis lugar ao diabo, porque o diabo ele anda, aí já é Pedro, né? Como o leão que já está velho, desdentado, assim, já não está aguentando muita coisa, mas continua sendo o leão, né? Ele está aí como um leão, procurando alguém para tragar. Então, fique esperto. Não dê lugar ao diabo, né? Não permita que o diabo tenha força, ganhe força nas relações de vocês, se afastando de Deus. Porque quando você se afasta de Deus, você dá lugar ao diabo, né? Quando você não se submete a Deus, você dá lugar ao diabo. Quando você é orgulhoso, é vaidoso nas suas posições ante Deus, você está dando lugar ao diabo. E aí, esse orgulho, esse afastamento de Deus, vai gerar o conflito, né? Vai gerar o conflito. A minha avó, ela, quando eu era pequeno, assim, bem pequeno, eu lembro que às vezes na hora do almoço, assim, a minha tia com a minha prima começava a brigar, né? Discutir na hora do almoço, e minha avó falava assim, o diabo está debaixo da mesa. Né? Quer dizer, o diabo debaixo da mesa é porque é a confusão, né? Vocês estão brigando lá, mas ele está ali, é ele que está, né? O diabo está debaixo da mesa. Então, às vezes é isso, né? Às vezes, quer dizer, nós estamos dando lugar ao diabo ao invés de resistir ao diabo. E buscar a nossa submissão, nos sujeitar a Deus, nós estamos fazendo o contrário, né? A gente resiste a Deus e se sujeita ao diabo. E aí vem todas as consequências maléficas, né, de um pecado não confessado. Purificai as mãos, limpai o coração, né? Então, a ideia de purificação, chegai-vos a Deus, ele se chegará a vós, a ideia de aproximação. E, finalmente, o quebrantamento, né? Verso 9, afligi-vos, lamentai, chorai. Então, é interessante, porque Tiago aqui ele não cria aquela culpa neurótica, né? De alguém que tipo assim, coloca a responsabilidade dos desastres nas circunstâncias. Não, ele culpa o seu próprio pecado. E ele está mostrando que a saída é um arrependimento profundo. Afligir, quer dizer, sofra com o pecado, humilhe-se por causa do pecado, lamente o seu pecado, chore por causa do seu pecado, né? Quer dizer, você não deve chorar pelo fato de você não ter o que você queria ter. Você tem que chorar por desejar o que você não precisa, porque você não está sendo contente com aquilo que Deus te deu. Então, é o contrário, você tem que lamentar o pecado do seu coração, né? Você tem que chorar, não porque a outra pessoa é melhor do que você, mas você tem que chorar porque você está desejando ter a vida daquela pessoa. Quer dizer, então, Tiago sai das circunstâncias e foca no coração, no nosso coração. É o nosso coração que é o problema. São os nossos desejos desordenados que criam conflitos, que criam as guerras. É o nosso coração que precisa ser restaurado. E ele só vai ser restaurado, meus irmãos, quando houver arrependimento real. Enquanto a gente ficar só nessa tentativa, né, de passar uma massa para esconder as impurezas, esconder os arranhados, não resolve. Não resolve. Não resolve. Você tem que trocar mesmo a sede, o lugar onde o pecado habita, onde o pecado está instalado. Às vezes é duro, às vezes é triste, às vezes você vai ter que passar por restrições, privações, exposições públicas, às vezes, se for o caso de uma disciplina eclesiástica, por exemplo, talvez você tenha que ser disciplinado publicamente, não é? E às vezes isso é ruim, dói, é triste isso, ninguém se
se sente feliz, satisfeito de aplicar uma disciplina. Os pais aqui, né, quando precisam corrigir seus filhos, ninguém sai soltando foguete, alegre, porque teve que corrigir o seu filho. Dói na gente, é ruim. Às vezes você até deixa de corrigir, porque esse sentimento ele é ruim, mas faz parte do verdadeiro arrependimento, da verdadeira correção. Vou pedir a algum irmão para ler aí 2 Coríntios 7:10, por favor. 2 Coríntios 7:10. Pois é. Então a tristeza, segundo Deus. O que Paulo quer dizer? Não é a tristeza causada pela nossa indisposição, ou pela nossa inveja, pelo nosso ressentimento. Não, é a tristeza segundo Deus. Ou seja, é Deus que produz em nós, de maneira benéfica, esta tristeza, para que a nossa consciência seja afetada por isso e o arrependimento venha. Por isso que quando a pessoa é crente mesmo, você pode perceber que ela fica triste ao pecar. Ela pode até pecar, mas ela fica diferente. Ela fica diferente, ela não consegue disfarçar, ela muda o semblante, ela fica meio... começa a fugir das pessoas. O que é, fulano? Você está meio para baixo, meio cabisbaixo, ressabiado, né? Meio borocochô, né, Sabiana? Por que você está meio... Aí você vai ver, às vezes a pessoa está ali querendo confessar o pecado, mas ao mesmo tempo ela está, às vezes, iludida com o pecado, enredada ali com o pecado, ela não quer sair dali, mas você vê que não está normal. Você vê que não está normal. Quer dizer, quando a pessoa é crente mesmo, o Espírito Santo afeta a consciência, afeta o coração. A pessoa não consegue esconder. Não é? Um marido crente que começa, por exemplo, a ter alguns comportamentos inadequados com outras mulheres, etc., a esposa já começa a perceber, porque não adianta, o cara ele começa a dar sinais, ou o contrário, né? A esposa também, não tem jeito, fica diferente, fica estranho, não é a mesma coisa. Você começa a perceber que tem alguma coisa de fulano, e às vezes a gente, como pastor, eu já recebi alguns relatos. E é curioso, irmãos, como que é exatamente a mesma coisa, o mesmo processo. Claro que cada caso é um caso, né? Mas eu digo assim, o mesmo processo de esfriamento, de falta de interesse, é a mesma coisa. Eu já peguei vários casos assim, de gente que chega e fala, ô pastor, minha esposa ela começou, às vezes separa do cara e aí você vai conversar, mas você não percebeu nada. Pastor, depois que aconteceu, aí eu fui perceber que realmente eu já vinha demonstrando. Tá? Entendeu? Quer dizer, é aquela questão, né? Os sinais, eles sempre estão aí, eles acontecem, né? Havia sinais. Há sempre sinais. A gente é que ignora. Você vai sempre tentando justificar. Mas o pecado, irmãos, ele é como uma doença mesmo. Vai dando sinais. A pessoa começa a sentir algum tipo de fraqueza, daqui a pouco ela começa a perder peso, né? Daqui a pouco ela... Pode saber que tem alguma coisa, não está normal. Ué. Pois é, você não compartilha mais. É verdade. Não tem mais essa comunhão, essa intimidade, né? Liberdade, confiança. Então é como uma doença mesmo, né? Você vai tendo sinais. Você vai tendo efeitos, né? As pessoas ignoram os efeitos. Eu li, na época, a reportagem da Preta Gil, né? Quando faleceu, na reportagem, obviamente antes, né, de falecer, ela contando assim como que ela descobriu a doença e tal, e ela falou que ela já vinha sentindo os sintomas há muito tempo, só que ela ignorou, foi deixando para lá, depois eu vou, tal. Aí, quando foi ver, o negócio já estava alastrado, né? O câncer já estava metástase, etc. Então, quer dizer,
às vezes é isso. Às vezes vai dando sinais, tem os sintomas, e você não percebe. O pecado é assim. Você vai deixando, vai dando sinal, vai acontecendo aqui, acontece ali, e você vai tentando contornar, tentando sair dos buracos, né? Igual a gente faz no asfalto aí, né, Raul? Vai tentando escapar dos buracos para não estourar o pneu. Só que uma hora não tem jeito, uma hora você vai cair no buraco. Né? Tem uns que não dá. Tem uns que você tem que escolher o buraco, né, Saverã? Você escolhe, você vai no que. Né? Mas é isso. Então, quer dizer, o pecado, irmãos, é coisa grave, né? E Tiago está dizendo, olha, ou a gente se arrepende, se sujeita a Deus, se arrepende, e a graça nos alcança, ou nada feito. Né? Ou nós vamos continuar vivendo uma vida de luta, de guerras, de cobiça, de inveja, né? de conflitos. Então, o arrependimento é o caminho. É o caminho. Né? Então, se você está com algum problema aí, algum conflito relacional, alguma situação, resolva, arrependa-se. Né? Resolva logo, não fique com esse negócio. Porque senão isso aí você vai gerar um problema grave no seu coração, isso vai te trazer doenças espirituais e às vezes até físicas mesmo, psíquicas, né? Pode acontecer, a pessoa fica tão envolvida com aquilo. Então, a libertação para isso é o arrependimento. Né? Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Então, se a gente se humilhar, se prostrar diante do Senhor, né? Lembrando lá de Crônicas, orar, se humilhar, prostrar diante do Senhor, confessar, se arrepender, Ele vai abrir as portas, né? Ele vai resolver, Ele vai nos agraciar. Deus nos abençoe, meus irmãos.